A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, a revista da Escola Dominical. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 7 da Conectar Mais Jovens, da classe dos jovens, Ministério Madureira. E a nossa lição que nós vamos estudar é as 70 semanas de Daniel, as 70 semanas do profeta Daniel. Aqui nós vamos se aprofundar nesse estudo e nós vamos aprender aqui pontos importantes aqui, né, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Então você que é professor de escola dominical, você que é aluno, você que está aqui mais uma vez conosco para estudarmos esse estudo, eu convido você neste momento para inscrever em nosso canal, você que não é inscrito ainda, visto que de todos aqueles irmãos que vê os nossos vídeos, só 10% são inscritos em nosso canal. Então, 90% das pessoas que vêem os nossos vídeos não são inscritas. Então, eu peço a tua ajuda. Eu peço aí para você se inscrever em nosso canal. E, se possível, também você enviar para os seus amigos, para os irmãos da igreja que você conhece, no WhatsApp, para que eles possam também compartilhar, para que você possa compartilhar os nossos estudos da Palavra de Deus, que são uma bênção de Deus para o nosso crescimento espiritual. O nosso texto de referência está lá em Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 23 ao 27. Nós vamos aqui então ver o esboço aqui da lição 7, as 70 semanas de Daniel. Aqui no primeiro tópico nós temos a primeira fase das semanas de Daniel, o significado das semanas, o início da primeira fase. No segundo tópico nós temos o contexto da segunda etapa das semanas, o período interbíblico. Aqui nós vamos aprender o que significa período interbíblico, nós vamos aprender o significado disso. No segundo ponto, a pessoa do Messias. Aqui no finalzinho, no terceiro tópico, nós temos a implicação da última semana de Daniel. No primeiro ponto, o acerto de contas com Israel. No segundo ponto, inaugurando um tempo de juízo. É interessante notar que nesse texto, as 70 semanas de Daniel, é referência também do livro de Apocalipse, quando trata com relação ao período da grande tribulação, que vai ser a última semana, desse livro profético, dessa profecia profética, da última semana das 70 semanas do profeta Daniel. Então vamos entrar aqui no estudo, vamos entrar aqui no primeiro tópico, a primeira fase das semanas de Daniel. Ao observar o texto referência da lição, vemos que as 70 semanas são divididas em 3 momentos distintos. Este primeiro momento constitui-se 7 semanas, abarcando um período de 49 anos. Aqui no primeiro tópico, quando o comentarista coloca aqui 49 anos, nós vamos ver que Daniel, quando ele estava no cativeiro babilônico, e ele, como homem temente a Deus, como um homem que sempre meditava na palavra de Deus,
ele pegou o livro do profeta Jeremias, ele achou aquela profecia que Deus tinha usado o profeta, que Israel ia ficar 70 anos em cativeiro lá em Babilônia. Em Isaías, no capítulo 45, Deus iria escolher o rei Ciro do império dos persas, ia despertar o espírito do rei Ciro, após a Pérsia destruir o reinado de Babilônia, né, naquela estátua que Deus mostrou para Nabucodonosor, que nós estudamos na semana passada, sobre a estátua, né, na lição 5, sobre a estátua de Nabucodonosor, nós vamos ver que uma das partes da estátua era o Império Medo-Persa, que iria destruir o Império Babilônico, e Deus usou o profeta Isaías, falou que ia despertar o espírito do rei Dário para, ao completar 70 anos em cativeiro, Deus iria levantar esse império dos persas, né, uma junção com os medos, dois povos distintos que faziam aliança para destruir o Império Babilônico. Nós vamos ver que nessa época Daniel, ainda já idoso nesse império dos persas, Daniel ele começou a procurar e ele achou o livro, o pergaminho do profeta Jeremias, e Deus usava o profeta, que no período de 70 anos, no final desse período, Deus iria resgatar Israel, iria trazer Israel para edificar os muros também e as cidades de Jerusalém, como também um templo. Então, aqui quando nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, são divididas em 3 partes. A primeira parte corresponde a 49 anos, que no caso seria 7 semanas, que é equivalente a 49 anos, que nesse período, que corresponde a essas 7 semanas, Deus iria ali despertar o rei Ciro para liberar o povo, né, para dar condições ao povo. E nós vamos ver que isso acontece no livro de Esdras, quando Deus levanta o sacerdote Esdras para que ele pudesse restaurar o templo, né, o templo de Jerusalém, ali, para que o povo de Israel pudesse voltar a fazer os sacrifícios no templo. Então nós vamos ver que aqui esse período de 70 semanas são divididos em 3 partes. Primeiro, 49 anos, que é o período que Deus iria levar o povo de Israel para Jerusalém. O segundo período corresponde, né, a outras semanas ali, que vai chegar até a época de 27 depois de Cristo, ou seja, depois do nascimento de Cristo. São divididos em 3 fases. São 7 semanas, que correspondem a 49 anos do período, em que Deus leva Israel de volta para Jerusalém. E nós vamos ver aqui para baixo, vamos continuar lendo aqui. No contexto de Daniel, o profeta tinha acabado de estudar a profecia de Jeremias, das 70 semanas do cativeiro babilônico. O cativeiro se deu pelo fato do povo não observar e guardar os anos sabáticos durante 49 anos, 490 anos. Então nós vamos ver que quando o povo de Israel estava no deserto,
Deus ele deu uma ordem para o povo de Israel, que quando eles entrassem na terra prometida, eles iriam trabalhar 6 anos. E nesse período de 6 anos, o povo de Israel ia guardar o alimento. E no 7º ano, eles não iriam trabalhar. E nesse último ano, eles iriam descansar e ter uma vida de consagração a Deus. Mas nós vamos ver que o povo de Israel, eles desprezaram esse mandamento. Nós vamos ver que o povo de Israel não obedeceu esse mandamento. E esse período de desobediência durou 490 anos. Que o povo não observou a guarda do ano sabático, que demorou 490 anos. Sendo assim, as 70 semanas de Daniel são, na realidade, 70 vezes 7. Deste computo que já se cumpriram 69 semanas. A derradeira semana inaugurará uma série de eventos escatológicos que estudaremos a seguir. Deus é Deus dos tempos e das estações, sendo fiel na história do seu povo. Aqui nós vamos ver que são 70 vezes 7, que vai dar 490 anos, nas 70 semanas. Aqui no comentário aqui do pastor, nós vamos ver que já se cumpriu 69 semanas desse período, E nós vamos ver que já se cumpriu essas duas fases ali. Vamos ler aqui, vamos continuar lendo aqui o segundo ponto. Este primeiro momento compreende um período de 49 anos. E acontece a reconstrução de Jerusalém em tempos angustiosos. O texto diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isso aconteceu, como eu falei quase agora para vocês, nesse período de 49 anos, que tinha se cumprido 70 anos de cativeiro. 49 anos, já tinha se passado 21 anos. Já tinha se passado 21 anos daquele período que Deus tinha falado. Aí somou-se mais 49 anos. E aí se cumpriu a profecia que Daniel ele tinha lido no pergaminho do profeta Jeremias. Então nós vamos ver que se cumpriu essa primeira fase, porque as 70 semanas proféticas de Daniel são divididas em 3 partes. Então essa aqui é a primeira parte que se cumpriu, mais 70 semanas de profecia que Deus tinha usado, que Deus tinha mostrado para Daniel, que tinha mostrado através do anjo, tinha falado com ele com relação a esses eventos que iriam acontecer. Então nós vamos ver que a partir deste momento, a partir da ordem que Deus deu, Jerusalém ela foi edificada com 70 anos que tinha se passado do cativeiro, o templo foi restaurado, as cidades foram erguidas, os muros foram reconstruídos. Então esta foi a primeira fase das 70 semanas, que corresponde a 490 anos. Então essa foi a primeira fase. Qual é a segunda fase das 70 semanas de Daniel? Vamos ler aqui então a segunda fase. Esse é um dos períodos mais longos das semanas, pois compreende 62 semanas, que seria um período de 430 anos. O contexto histórico desse período é de grande importância para o entendimento da história de Israel, como também dos evangelhos. Quando falamos do período interbíblico, referindo ao tempo aproximadamente de 400 anos que Deus ficou sem falar com a humanidade, pois cessaram as revelações de Deus, marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Nós vamos ver que na época dos profetas menores, como Ageu, como Malaquias, como o profeta Jonas, como Abacuque, todos esses profetas, todos esses profetas menores, nos livros que nós lemos na Bíblia, a maioria deles são do período pós-cativeiro, assim como Ezequiel, como Daniel, como Jeremias também, que Jeremias acompanhou o sofrimento do povo de Israel.
Esses profetas menores, eles viveram no período do cativeiro, eles viveram no período da reconstrução do templo. Então nós vamos ver que Malaquias, ele foi o último que profetizou, que Deus usou para falar com o povo. E nós vamos ver que ali no Antigo Testamento cessou a profecia e Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. 400 anos, né? E Deus, ele falou com o povo de Israel, através do profeta João Batista. Depois de 400 anos, Deus levantou o profeta João Batista e Deus falou com o povo. Então, esse período é chamado do período interbíblico, ou seja, o silêncio de Deus com Israel. Então, nós vamos ver que nesse período de 430 anos, né, que é a segunda fase, que corresponde a 62 semanas desse período, as 62 semanas, porque as 70 semanas aqui é dividido em 3 partes. 49 lá que Deus usou o rei lá, despertou ele para de autorização para Esdras reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, corresponde à primeira fase de 49 anos, que Deus cumpriu a profecia dele de 70 anos, que Israel ia ficar em cativeiro. Essa é a primeira fase. A segunda fase corresponde a 434 anos. E nós vamos ver que nesse período de 430 anos, nós vamos ver que Deus levantou o Império Romano, nós vamos ver que Deus usou as duas nações, usou as nações da Grécia e usou também o Império Romano. E através do Império grego, do Império Grego, do Alexandre o Grande, que ele espalhou o seu império, derrotou os persas e ele expandiu seu império, nós vamos ver que ele espalhou a cultura dos gregos. Ele espalhou, ele disseminou ali a filosofia dos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates. É dessa época, a época antes de Cristo, 150, 200 anos antes de Cristo que Platão existiu. Platão, Sócrates, Aristóteles. Então, a filosofia ali da Grécia, do Império Grego, que foi liderada pelo Alexandre o Grande, e foi disseminada também a língua grega em todo o Império Romano. Na época do Império Romano, tanto a cultura dos gregos quanto o idioma, eles foram disseminados, eles foram ali propagados no vasto Império Romano. E nós vamos ver que nesse período de 434 anos, no período que aconteceu tudo isso, nós vamos ver que foi grande e proveitoso, porque Deus trabalhou de uma maneira tremenda. O Império Romano, havia muitas guerras naquela época, havia muitos vândalos, havia muita pirataria. E quando Deus ele levantou o Império Romano, o Império Romano, quando ele vencia uma nação, ele impunha através do poder militar a paz. E ele estabelecia a paz em muitos lugares, em muitas cidades que eles conquistavam. E foi pavimentada muitas ruas, e isso facilitou muito, na época do apóstolo Paulo, para que ele pudesse realmente fazer a obra de Deus, para que ele pudesse nessa época que abrange aqui a segunda fase das 70 semanas, que corresponde a 434 anos, nós vamos ver que ali Deus usou poderosamente essas nações. A palavra de Deus diz assim que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato, que Deus tinha usado essas nações, para colocar um só idioma naquela época, e ali também para colocar a paz em muitas cidades, em muitos reinos. Quando o Império Romano chegava, ele colocava paz, nos mares havia muita pirataria, e o Império Romano, com seus navios, com seus exércitos,
eles pegavam e baniam, foram banidos todos os piratas. Então assim, o evangelho, através de Paulo, através dos missionários, ele poderia ser pregado no vasto Império Romano, porque Deus ele tinha preparado todo, né, todo aquele momento, todas aquelas circunstâncias daquele momento, ali para que, através dessas nações, para que o evangelho pudesse ser pregado, propagado, disseminado em muitas nações, ali porque Deus usou essas nações, favorecendo, facilitando, né, o evangelho para chegar em muitas nações naquela época. Vamos continuar lendo aqui. O período interbíblico. Então, o período interbíblico que nós falamos aqui durou 400 anos, né? Malaquias foi o último profeta e foi o último profeta que Deus usou. Depois de 400 anos, Deus usou o profeta João Batista. Então nós vamos ver que uma das maiores contribuições desse período foi a hellenização, que se caracterizou com a divulgação do idioma grego, bem como ampliações de estradas no período romano que serviam para viagens missionárias. Foi o que nós falamos quase agora, né? Deus ele preparou tudo, usou essas nações para disseminar o idioma, né? E pavimentaram muitas ruas, colocando a paz em muitos lugares, assim facilitando, né, que o evangelho ali de Deus pudesse ser pregado em muitos lugares naquela época. A pessoa do Messias. Paulo mencionou que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, era o tempo estabelecido por Deus para a vinda de Cristo, quando as condições do mundo favoreciam a sua aparição. A chegada do Messias é o ponto forte dessa segunda fase das semanas de Daniel. Jesus é revelado como Messias, porém rejeitado pelo seu próprio povo, abrindo assim a porta da graça para os gentios. Jesus foi morto de forma terrível, recebendo o castigo da cruz, cumprindo a profecia de Daniel. O Messias será tirado. Outro fator preponderante neste período é que após a retirada do Messias, Jerusalém seria destruída, fato este que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então nós vamos ver que as 70 semanas de Daniel, se falando sobre a segunda fase, iria acontecer tudo isso, né? O vasto Império Romano ia preparar tudo isso para a vinda do Messias, ou seja, no tempo exato, um só idioma, né? A cultura dos gregos foi disseminada em todo o Império Romano. A paz romana foi estabelecida em muitos lugares no vasto império, as ruas foram pavimentadas. Então tudo isso facilitou, digamos assim, a vinda de Jesus para chegar no momento certo, e também a palavra de Deus pregada pelos missionários, os apóstolos, que se destaca o apóstolo Paulo, que viajou em muitos lugares do império, porque ele era um cidadão também romano, ele tinha dupla cidadania, ele era judeu, porque os seus pais eram judeus, mas ele nasceu no Império Romano, na cidade do Império Romano, então ele tinha uma cidadania romana, falava o latim, que era a língua dos romanos, falava o grego, ele falava também grego, que era a língua popular daquela época, e também falava o hebraico, que era a sua língua materna. Então nós vamos ver que dentro dessas profecias, nós vamos ver que dentro desse período, que é a segunda fase, nós vamos ver que Jesus ele foi morto dentro dessas 70 semanas de Daniel, que começou lá na primeira fase, lá, dos 49 anos. E nesse segundo período, que é dividido em 3 partes, nós vamos ver que aconteceu muita coisa nesse período. Nós vamos ver que o próprio Jesus ele nasceu, né, morreu na cruz do Calvário, pagou um preço alto pelos nossos pecados, e nós vamos ver que aconteceu também a destruição do templo de Jerusalém naquela época. Quando os discípulos viram o templo, falaram: mestre, né, ficaram ali maravilhados com a estrutura do templo de Jerusalém, e Jesus falou assim: olha, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
Então Jesus ali pronunciou um juízo, porque ele tinha sido rejeitado pelo povo, pelos judeus, pelo seu povo, e depois, 70 anos depois do nascimento de Cristo, o Império Romano, através do general Tito, segundo a história, ele destruiu o destruiu o Templo de Jerusalém, e tudo foi queimado e ficou pedra sobre pedra naquele momento. Então, nós vamos ver que nessa segunda fase das 70 semanas de Daniel, nós vamos ver que aconteceu muita coisa, e a coisa mais importante, o evento mais importante foi o nascimento de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então nós vamos ver que nesse período, quando Jesus ele morreu, foi rejeitado pela nação de Israel. E um ponto importante aqui para falar para vocês, que essas profecias que Deus revelou para Daniel, ela tá ligada ao povo de Israel. São profecias que são direcionadas ao povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja, essas profecias. Essas profecias têm a ver com o anticristo, com o período da grande tribulação, e tem a ver com a nação de Israel. Então nós vamos ver que no momento que Jesus ele foi rejeitado, ele morreu na cruz do Calvário, entrou-se o quê? Nessa fase, quando Jesus morreu, entrou-se a última semana, ou seja, é a última fase, a última etapa dessas 70 semanas. A primeira fase foi 49 anos lá, quando Deus restaurou o Templo de Jerusalém, a primeira etapa. A segunda etapa corresponde a 434 anos, dentro desse período, que é a segunda etapa, que aconteceu tudo isso que nós falamos aqui agora. A morte de Jesus, o Império Romano, o Império de Alexandre o Grande, toda essa preparação aconteceu nesse período de 430 anos, dentro das 70 semanas que Deus revelou para o profeta Daniel. Agora, no período da graça, na dispensação da graça, em que Jesus morreu para salvar a humanidade, em que a igreja agora está atuando, o que Deus fez? Deus pegou a igreja, Deus está trabalhando com a igreja. Israel, Deus deixou de lado Israel, Por enquanto Deus ele congelou tudo, ele parou tudo, porque a última semana não se cumpriu ainda, que é a última etapa, a terceira etapa dessa profecia das 70 semanas de Daniel. As 7 semanas não se cumpriram ainda. Então nós vamos ver que essas 7 semanas tem a ver lá com o anticristo, tem a ver com a punição que Deus vai dar a Israel, um momento de punição. Vamos ler aqui no terceiro tópico, o acerto de contas com Israel. Pelas Escrituras entendemos que as semanas foram estabelecidas para a nação de Israel. Portanto, a 70ª semana será a conversão de Israel ao Messias. Está lá em Zacarias, no capítulo 12. Grandes eventos aconteceram nesse período, pois o templo será edificado, Israel fará um acordo com o anticristo por 3 anos e meio, porém o pacto será quebrado, Israel será perseguido. Neste momento, Jesus, de forma visível, pisará o Monte das Oliveiras, este se fenderá ao meio, dando vitória a Israel. Está lá em Zacarias 14. Jesus, o dominador de toda a história, virá com poder e grande glória para livrar o povo de Israel e instaurar um novo reino, o reino que jamais terá fim, conforme anunciado por Daniel. Aqui nós vamos ver que, quando nós falamos aqui na última semana, que Deus mostrou para Daniel, que são divididos em 3 etapas, a última semana não se cumpriu ainda. Quando se dará a última semana? Quando vai acontecer a última semana dessa profecia das 70 semanas de Daniel? Vai acontecer quando Jesus levar a igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, quando a igreja sair do mundo, quando a igreja sair de cena e for levada por Jesus, quando a igreja estiver lá no céu, com Cristo,
aí vai começar a se cumprir essa última semana, porque essa última semana, essa profecia, ela faz parte das 70 semanas, e a última semana que tem a ver com Israel e o anticristo. A igreja vai subir, Jesus vai levar, o anticristo vai se manifestar, vai fazer um pacto com Israel, nessa semana, semana que significa 7 anos, e 7 anos aqui é o período da grande tribulação. Israel no meio, na metade desse período, ou seja, de 7 anos, ele vai se revelar como anticristo, ele vai entrar no templo de Deus, sentar no trono de Deus e vai dizer que ele é Deus. Ele vai querer ser adorado. E ele vai reunir muitas nações para destruir Israel. E esse pacto que Israel fará com o anticristo será quebrado, porque Israel será enganado. Provavelmente Israel vai acreditar que o anticristo é o próprio Jesus. Porque ele fará através do falso profeta, ele fará muitos milagres. O anticristo através do falso profeta. Através do falso profeta haverá muitos milagres, ele vai enganar a muitos e também enganará Israel. Mas quando ele entrar no templo e sentar no trono e dizer que é Deus e pedir que Israel o adore, Israel não vai aceitar, porque Israel ele só adora a Deus e para Israel só há um Deus, Israel não acredita na Trindade. Para eles não existe trindade, para o povo de Israel. Não existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles só existe um Deus verdadeiro. Então, por este motivo, eles vão rejeitar o anticristo. O anticristo vai reunir muitas nações. E neste período a igreja estará com Cristo lá no céu, recebendo um galardão pela sua obra, pelos seus trabalhos, que farão aqui na terra, vão ser recompensadas no céu. Enquanto essa igreja estará no céu com Cristo, nesse período, e quando Israel vai juntar muitas nações quando o anticristo reunir muitas nações para destruir Israel, Jesus irá descer com a igreja, né? E Jesus descerá com a igreja para destruir o anticristo, o falso profeta, prender Satanás por 1000 anos no poço do abismo. E ali, no final da grande tribulação, que vai ser de 7 anos, que corresponde à última semana das 70 semanas de Daniel, onde Jesus vai descer no final dos 7 anos, para reinar juntamente com a igreja e salvar Israel, derramar o Espírito Santo sobre Israel, ali reinar 1000 anos aqui na terra. Deus abençoe você que ficou até o final. Glória a Deus por isso. Essa palavra é muito maravilhosa, muito profunda, muito interessante, escatologia bíblica. É coisas que vão acontecer ainda. Aqui nesse período que nós estudamos aqui, nós vamos ver que já aconteceu, né? Tem 3 etapas, mas a última semana não aconteceu ainda essa profecia. Vai acontecer depois que Jesus subir com a igreja, porque essa profecia das 70 semanas, ela está relacionada com a nação de Israel. Então, para isso acontecer, é necessário que a igreja saia daqui da terra, através do arrebatamento, e Deus, quando Deus resgatar a igreja, quando a igreja subir, Deus ele vai tratar com Israel e vai tratar com as outras nações, por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. A palavra de Deus diz que será dias de vingança, dias de julgamento, dias que Deus irá julgar o mundo. Deus irá julgar o mundo, e dias em que Deus ele vai derramar a sua ira sobre este mundo. A igreja vai subir, Israel vai pagar um preço muito alto porque rejeitou o único meio de salvação. Mas Deus, através da sua infinita misericórdia, vai salvar Israel, embora acredito que muitos vão morrer,
nessa época, mas acredito que muitos também serão salvos, porque Jesus irá descer para salvar o seu povo, porque Deus ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que ele iria reinar juntamente com Israel. E a igreja, ela toma parte disso porque ela está debaixo das promessas de Deus. Que Deus abençoe você que ficou até aqui, você que é professor, você que é aluno, você que assiste o nosso vídeo. Mais uma vez aqui para terminar, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, compartilhe nossos vídeos aí para os irmãos que querem aprender. E espero você no próximo vídeo, na lição 8, Daniel e o Apocalipse. Aqui nós vamos continuar nosso estudo, falando sobre escatologia, né? O estudo dos últimos tempos, né? O estudo dos últimos acontecimentos da igreja aqui na Terra. É o livro de Daniel e também o livro de Apocalipse. Deus abençoe você que ficou até aqui, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja, o seu pastor. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Eu espero você no próximo vídeo para que nós possamos estar continuando estudando a palavra de Deus.